Facebook, pelo blog Tássio Tuparetama. Hoje, a temática é os precatórios do Fundef, e em parceria com o Sintete, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Tuparetama, com o Sintege, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de São José do Egito, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e a CUT Pernambuco. Hoje estamos promovendo esse momento com 2 advogados, doutor Eduardo Ferreira, assessor jurídico da CNTE, que a nível Brasil e Brasília sabe nos explicar muito bem como estão os precatórios do Fundef, e doutor Tiago Salviano, advogado, que os trabalhadores da educação do município de São José do Egito escolheu em assembleia desde agosto de 2016 para acompanhar os precatórios do Fundef. Então, assim, vai ser uma apresentação rápida. Eu gostaria do doutor Eduardo e doutor Tiago, e depois aí iremos pegar doutor Eduardo para algumas perguntas, um bate-bola de perguntas, e depois com o doutor Tiago. Doutor Tiago. Boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Salviano, eu sou advogado, acompanho essa questão do processo dos precatórios do Fundef pelo Sindicato de São José do Egito e também pelo Sindicato de Tuparetama, dentre outros aqui da nossa região. E o objetivo da live de hoje é atualizar vocês, professores, sobre a que pé que se encontra essa situação nos tribunais superiores, como que está a tramitação de algum projeto que venha a beneficiar a classe no âmbito do Congresso Nacional, bem como a realidade dos processos locais das cidades de São José do Egito e Tuparetama. Tá bom? A gente vai ter uma conversa produtiva, espero eu, nessa tarde. Estamos abertos aqui a responder perguntas. Vou passar a palavra para o colega Eduardo, ele vai ter que iniciar os trabalhos e logo vai ter que se ausentar em virtude de problemas pessoais, mas mesmo com a agenda imprensada e com muita coisa para resolver, ele teve a excelente vontade de estar aqui hoje conosco e de contribuir para o nosso debate, tá bom? Então, boa tarde, logo mais voltando a nos falar. Ok, doutor Eduardo. Boa tarde, professores, professoras, trabalhadores em educação, né, como um todo, aí que estão acompanhando essa live promovida pelos sindicatos do interior de Pernambuco, São José do Egito, Tuparetama, desculpa. O nome não é muito simples, né? Mas já a segunda live, né, que a gente desenvolve sobre esse tema, um tema que está bastante recorrente aqui aí na região Nordeste, em alguns estados também do Norte, estado de Minas Gerais, né? São estados que têm ação no Supremo Tribunal Federal e ação também na Justiça Federal aí em todo o Brasil com relação aos precatórios do Fundef. Eu recebi, em função do tempo, que eu não vou ter muito tempo para permanecer na live, eu recebi um roteirozinho que eu acho que está bem elaborado, a Rosângela, né, que me passou, para a gente desenvolver os principais temas aí que a categoria tem apresentado para vocês aí do sindicato, né, e querem respostas mais objetivas sobre essas questões. Então, eu vou fazer essa minha abordagem inicial em cima desse roteiro. O doutor Tiago também complementa naquilo que ele achar pertinente, e depois a gente pode abrir aí para algumas perguntas dentro do possível para a gente estar respondendo aos colegas, certo? Inicialmente, uma pergunta bastante recorrente é como que se deu início a esse processo dos precatórios, né? Quem é mais antigo na categoria e pôde trabalhar na década de 90, né? Principalmente a partir de 95, 96, 97, na educação, no ensino fundamental, sabe que naquela época tinha sido aprovada uma emenda constitucional que destinava recursos, né, exclusivamente para o ensino fundamental. Era o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais do Magistério. Esse fundo, ele era de caráter nacional, cada estado e seus municípios, né, faziam a junção dos recursos para esse fundo, dividiam pelas matrículas, tal qual é feito hoje com o Fundeb. Existia uma média nacional de investimento e que, ano a ano, deveria ser corrigido o valor mínimo de investimento nesse fundo.
e quem determinava o valor mínimo era o governo federal. O que ocorreu durante todo o período de vigência do Fundef? O governo federal ele estabeleceu o valor mínimo, que hoje a gente tem o valor mínimo do Fundeb, na época nós tínhamos o valor mínimo do Fundef. O governo federal estabelecia valores menores do que aqueles previstos na legislação, tanto na emenda constitucional número 14, quanto na lei de regulamentação e também no decreto de regulamentação. Existia uma fórmula, que era a somatória de todos os recursos que faziam parte do Fundef, divididos pela matrícula do Brasil todo, ali extraía-se uma média aritmética, e era o valor mínimo a ser aplicado aos alunos do ensino fundamental. O governo federal não respeitou isso. Ano a ano, ele foi estabelecendo valores menores, e quando ele estabelecia valores menores, ele também complementava para os estados que tinham direito, estados e municípios, né, tinham direito à complementação da União, ele repassava valores menores também. Consequentemente, gerava um déficit no investimento por aluno, né, em cada municipalidade, em cada rede estadual, e isso também refletiu no rebaixamento dos salários, porque, igual ao Fundeb, o Fundef também estabelecia que 60% de todos os recursos a serem investidos no ensino fundamental deveria ser destinado ao pagamento dos profissionais do magistério, à época, né? Então, se o governo federal repassava menos recursos para os municípios e para os estados, consequentemente, os 60% também ele foi reduzido, né? O que acontece? As prefeituras, os governos estaduais, né, que tinham direito a uma complementação maior nesse período do Fundef, entraram com ações judiciais e competia apenas a eles realmente ingressarem, tá? Os sindicatos não tinham competência e não têm competência para ingressar com essas ações. Então, eram prefeitos, governadores, eles ingressaram. E a justiça, então, alguns anos atrás, começou a dar ganho de causa a essas ações, e agora nós estamos no período de execução dessas ações. Nós estamos falando aí de ações de mais de 10 anos, em alguns casos, né? Ações que começaram, muito mais, desculpe, né? Alguns municípios ingressaram no primeiro ano do Fundef, quando já teve o déficit de investimento, já ingressaram com ações em 98, 99. Nós estamos falando de ações aí de 20, algumas com 15 anos, outras com 20 anos, né? A depender do período que ingressaram. O importante é que agora essas ações estão em fase de execução, a maioria delas, tá? Algumas já foram pagas, vocês sabem bem disso, que é o caso do município aí de São José do Egito, recentemente foi pago, né? E a grande questão que entrou agora no debate é se tem que ser observado ou não, dentro desses precatórios do Fundef, a subvinculação constitucional de 60% para o pagamento, seja do magistério, seja de todos os profissionais da educação. Essa é a grande questão que está se discutindo nesse momento, em todo o Brasil, tá? Em alguns casos, é importante a gente registrar isso, algumas ações que já tem sentença, né, em alguns tribunais regionais, o juiz já determinou, são poucas, mas existem ações, doutor Tiago sabe disso, que o juiz já determinou o pagamento dos precatórios total 60% para a remuneração do magistério. Ocorreu isso, tá? Como ainda ocorre em alguns casos. Em outras situações, foram feitos acordos entre a prefeitura, né, com o sindicato, e esses acordos também passaram pelo crivo da justiça, né? Os juízes autorizaram e foram feitos, então, acordos também destinando 60%, em alguns casos, 40%, 50%, essa percentagem variou de acordo para acordo, mas foi possível também pagar aos profissionais da educação através de acordos, assim como ainda tem alguns acordos sendo feitos. O que acontece em toda essa história que a gente está contando aqui agora? Nós estamos falando de um direito, do nosso ponto de vista, líquido e certo dos profissionais da educação, tá? Por conta de que o precatório é do Fundef, que era um fundo instituído por uma emenda constitucional, com uma lei federal que o regulamentou, com um decreto federal que o regulamentou, tá? Todas essas legislações previam a destinação de, no mínimo, 60% para o magistério. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
que os precatórios do Fundef têm que se manter vinculados à educação, tá? Porque, em alguns casos, os prefeitos lá atrás, eu vou citar aqui, acho que na live anterior eu citei também, o município de Fortaleza, uma capital, recebeu meio bilhão de precatórios, e gastou do jeito que quis. E não gastou, e por incrível que pareça, não gastou na educação, gastou em outros lugares, menos na educação. Olha o absurdo, né? Então, em 2017, o Supremo Tribunal reconheceu que precisa ser investido o recurso na educação, mas ele ficou silente ainda em relação à subvinculação para os profissionais do magistério. Tá? Isso ainda não foi decidido. E o que ocorreu, então? Em 2018, um partido político ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, perguntando ao Supremo se é para vincular. E com base em que esse partido político fez isso? Em 2018 também, o Tribunal de Contas da União, em 2 acordos, né, entendeu, num julgamento deles lá do TCU, que a CNTE, outros sindicatos, inclusive algumas prefeituras tentaram intervir no processo, não foram aceitas como amicus curiae, tá? E o TCU entendeu que não tem que haver essa subvinculação para o magistério e para nenhum dos profissionais da educação. Tá? Então, isso está sendo contestado no Supremo Tribunal Federal, esses acordos do TCU estão sendo contestados através de uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, de número 528. Essa ação, o julgamento se iniciou no dia 4 de abril, Rosângela. 4 de abril teve início ao julgamento da DPF 528. Só que logo na sequência, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, e até então o julgamento não foi retomado. Tá? Nós entendemos, no primeiro momento, que essa decisão do Supremo, ela realmente vai orientar essa questão da subvinculação em todo o Brasil, né? Porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a uma orientação do Tribunal de Contas da União, que é válido para todo o território nacional. Então, nós inclusive, chamamos isso de uma decisão erga omnes, né? Que ela tem efeito vinculante para todas as administrações públicas. Mas essa decisão ainda não foi tomada. Então, o Supremo ainda não disse. O veredito final ainda não foi dado sobre se é ou não para subvincular. O que acontece, o que tem ocorrido no momento? Continuam algumas sentenças de alguns juízes, tá, indicando a subvinculação, outras sentenças são omissas em relação a isso. Em alguns casos, têm sido feitos acordos com a gestão pública e os trabalhadores. Em outros casos, não está sendo possível fazer acordos, porque os prefeitos têm dito que, em função dos acordos do Tribunal de Contas da União, por orientação dos tribunais de contas dos estados, a maioria dos estados hoje tem seguido a orientação do TCU, e no caso de Pernambuco não é diferente, né? Mas mesmo assim, em alguns casos, alguns juízes têm passado por cima disso. Falaram, olha, isso é uma orientação do Tribunal de Contas. Eu, como juiz, entendo que tem que ter a sobrevinculação. Então, infelizmente, hoje, nós estamos vivendo uma grande insegurança jurídica em torno desse tema dos precatórios do Fundef, principalmente em relação à subvinculação para o pagamento dos profissionais da educação. Vou citar um outro exemplo dessa insegurança jurídica, algo bastante recente, de 2 semanas atrás, mas que faz o caldo engrossar, né? E que não é bom, mas a gente tem que registrar. O governador do estado do Piauí, que o Piauí recebeu agora, recentemente, 1,5 bilhão de precatórios, 1,5 bilhão de precatórios, tá? O governador do estado, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Supremo interprete o artigo 60 do ADCT, alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigos da Lei do Fundeb, no sentido de que permita pegar esses valores dos precatórios e gastar com ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Olha o que foi colocado agora no meio dessa discussão. Não bastasse toda a celeuma em torno aí do TCU,
das decisões do TCU, dos tribunais de conta dos estados, né? Da DPF 528, que eu já citei aqui, está lá no Supremo. Não bastasse isso tudo, a confusão de sentenças de juízes que reconhecem, juízes que não reconhecem, acordos que são feitos, acordos que são negados. Nós temos agora uma outra ação do Supremo, que quer pegar os precatórios para aplicar em ações contra a pandemia do coronavírus, né? Retirando dinheiro da educação, flexibilizando os artigos da LDB, da lei do Fundeb, que mantém a vinculação dos recursos da educação, né, para a educação, né, para que não possa ser gasto em outras áreas, né? Então, nós temos mais essa questão agora envolvida nesse debate dos precatórios, que não é uma questão boa. A CNTE já se pronunciou como amicus curiae nessa ADIM lá do Supremo, que é a DI 6490 do Piauí. Nós já nos manifestamos contrários a isso. Em meio a todas essas questões judiciais, é importante também que a gente esclareça que há movimentos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no sentido de criar legislações que contemplem a subvinculação dos precatórios do Fundef para os profissionais da educação. Tá? Recentemente foi aprovado um projeto de lei de número 1581/2020, né, na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei 1581 está agora no Senado para ser analisado. E o que diz ele? Ele diz que em acordos de precatórios que forem feitos pelos estados, municípios, junto com a União, tá? E aí inclui o Fundef, inclui os precatórios do Fundef, nesses acordos, tá? E esses acordos, diga-se de passagem, pode ter sobrepreço, né, dos precatórios, deságio, que a gente chama, né? Então, digamos que o município aí vai receber 15 milhões. Num acordo, pode baixar para 10. Pode baixar para 10. Então, a gente já sai num acordo, numa situação de menos recurso, tá? Então, nessa situação de acordos, e apenas nessa situação de acordos, tá? Deve ser observado 60% do acordo que for feito do total para pagamento, né, da subvinculação aos profissionais do magistério. Isso está dito lá nesse projeto de lei, que falta ainda tramitar no Senado e depois ir para a sanção presidencial. E não pode ter veto, né? Então, ainda tem uma jornada aí pela frente. Esse projeto de lei, embora ele não estabeleça categoricamente que todo o recurso de precatório, tá, deva ter a subvinculação, digo, precatório do Fundef, deva ter a subvinculação para a educação, né? Então, assim, ele não vai atingir sentenças judiciais, tá? Não vai atingir outros acordos que já foram feitos aí, são só os acordos que foram estabelecidos após a sua aprovação, né? E podendo sofrer deságios, tá? Mas mesmo ele não estabelecendo que todo o precatório do Fundef tem que ter a subvinculação, ele é importante porque ele reconhece o direito, né, dos profissionais da educação a essa subvinculação, mesmo que em forma de acordo, Tiago. Então, esse é um dado positivo desse projeto de lei. Ele não é a salvação, né, da nossa discussão, que segue no Congresso, segue no Poder Judiciário, segue nos tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados. Nós estamos em várias frentes de batalha. Tá? Esse projeto ele não resolve toda a questão em todas essas frentes de batalha, mas ele reconhece um direito que está explícito lá na Emenda Constitucional 14, na Lei de Regulamentação do Fundef, no decreto que regulamentou a lei. Então, assim, ele ajuda nesse sentido. Nós entendemos que ele ajuda nesse sentido. Por último, para eu terminar essa exposição, com relação ao rateio, né? Quem teria direito, né, ao rateio dos precatórios? É uma discussão bastante recorrente também, e que não tem uma resposta ainda também definitiva. Tá? Nós temos algumas sentenças judiciais que subvinculou os 60% apenas para os profissionais do magistério que trabalharam à época do Fundef. Tá? Nós temos decisões nesse sentido. Nós temos alguns acordos que foram feitos em alguns municípios
que estendeu essa parte dos precatórios para os profissionais do magistério também atuais, né, que trabalharam, digamos, após o Fundef. Tanto os antigos, da época do Fundef, quanto os que entraram nas redes após o Fundef, já na vigência do Fundeb, tá? Foram feitos critérios de divisão, de rateio, por tempo de serviço, tá, para esses profissionais, mas foi feito, limitado ao magistério. Como nós temos também alguns acordos que incluiu outros profissionais, no caso, os administrativos. Há também acordos nesse sentido. Então, assim, não existe ainda uma decisão modular, no sentido de dizer, ó, apenas esses profissionais aqui teriam direito. Isso não existe. Talvez a DPF 528 pode chegar a esse termo, mas não existe ainda, tá? Deixar isso bem claro. Nos municípios em que foram feitos acordos, os sindicatos indicaram a forma de rateio. E, como eu disse, essa por tempo de serviço é uma que tem sido bastante aplicada, principalmente lá no interior do Ceará. Eu acho que o companheiro Anísio já participou também de algumas conversas com vocês, já deve ter explicitado isso um pouco para vocês, como ocorreu lá. Mas, em suma, é isso, né? Existe uma possibilidade hoje, a depender do acordo que for feito ou da decisão judicial que for assinada pelo juiz, de determinar esses critérios aí de distribuição. Não existe um específico, tá? Embora a gente tenha que reconhecer que o Fundef, os precatórios do Fundef, ele se dá a um momento histórico, né? A um momento que foi de 97 a 2006, compreendendo 10 anos. Em tese, seria mais plausível que os profissionais da época fossem os destinatários diretos desse recurso. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, assim, nada impede também de agregar outros aí, e nós não temos uma definição sobre isso. Então, de uma maneira mais geral, seriam essas as considerações que eu tinha a fazer, e passo também para o doutor Tiago, o que puder, e depois a gente está complementando em algumas perguntas, né? Estamos à disposição, ok? Ok, obrigada. Doutor Tiago. Então, gente, depois da explanação mais do que pertinente do colega Eduardo, passo a colocar a nossa realidade local aqui. A gente sabe que temos flancos de batalha diversos, nós temos os tribunais de contas, nós temos os tribunais judiciais superiores, temos o Congresso Nacional, e aqui nós temos, no caso de São José do Egito, o processo do sindicato que visa o reconhecimento dessa subvinculação. Esse processo teve, de início, uma liminar favorável, manifestação favorável do Ministério Público. O município ofertou recurso, conseguiu reverter essa liminar e o processo voltou, a tramitação do processo voltou para a primeira instância para que fosse apreciado o mérito, certo? Ainda não há sentença. Não existe sentença nesse processo, por isso estamos aguardando. De qualquer maneira, de uma sorte ou de outra, é indubitável que a eficácia final da sentença proferida aqui em São José do Egito, ou eventualmente até o acórdão lá em Recife, terá que manter pertinência com o acórdão da ADPF 528, certo? De maneira que, na prática, nós estamos amarrados àquela decisão que vai sair lá pelo Supremo Tribunal Federal. Esse projeto de lei que está tramitando no Congresso de Lei Ordinária, tal qual, como bem explicou o colega Eduardo, ele é uma boa notícia, ele vem para somar, é um precedente a mais, entretanto, ele não resolve a questão, certo? Ele é apenas uma variável favorável ao professor. Ele não bateu o martelo. Acaso o Congresso Nacional, repito aqui, eu já falei isso em outras ocasiões e vou reforçar, acaso o Congresso Nacional realmente quisesse resolver essa questão, se realmente os congressistas, deputados e senadores realmente tivessem comprometido com a categoria, eles resolveriam isso com a canetada deles e que seria através de uma PEC, do projeto de emenda à Constituição, porque aí, em se fazendo um projeto de emenda à Constituição reconhecendo esse direito dos professores, o STF já não mais poderia deliberar sobre o tema. Mas não é o que acontece. Então, a categoria dos professores tem que ficar bem ciente que, apesar de que existem alguns defensores, alguns congressistas que
levantam a bandeira da educação, esses são minoria, certo? A grande maioria do Congresso, na verdade, não está tão engajada assim com a categoria dos professores. Até podem averberar por aí que defendem a educação, mas é só da boca para fora. Se realmente eu quisesse alguma coisa mais consistente, eles poderiam resolver. E não o fizeram. Então, não fazendo, esse projeto de lei vai ser só um argumento a mais para se discutir lá na ação na ADPF 528. Né? E aí a CNTE e o colega Eduardo estão nesse campo de batalha, estão nessa frente aí, lá junto com os ministros, estão despachando, estão fazendo todo o trâmite administrativo, o trabalho dos bastidores, os embargos auriculares, tal qual a gente fala no juridiquês, né? E eles estão fazendo a parte deles. E nós precisamos fazer a nossa. E qual é a nossa parte aqui? Bem, a parte do jurídico dos sindicatos é fazer o acompanhamento do processo e não deixar esse processo morrer, certo? Segurar esse processo aqui até que que sobrevenha uma decisão lá do STF ou que a gente obtenha, por que não, um êxito no nosso intento local, certo? E qual é a parte do professor? A parte do professor é se manifestar nas redes sociais de forma massiva e coordenada, certo? Precisamos de ser feito vivos. O professor precisa de levantar essa bandeira, ele com sua família, que é uma categoria numerosa, formadora de opinião, tem que ir para as redes sociais e cobrar dos congressistas, cobrar dos ministros do STF. Obviamente, o ministro não vota por força de pressão popular, mas é importante que eles tenham conhecimento de que a categoria está atenta aos seus direitos e quer ver o seu direito reconhecido, certo? Então, isso aí é de fundamental importância. Gostaria aqui de fazer um paralelo que na live anterior que tivemos com o doutor Eduardo, a gente estava com uma notícia fresquinha daquela liminar favorável na ação civil pública lá de Uricuri, em que o MPF, o Ministério Público Federal, entrou com ação para afastar os efeitos da aplicação do acórdão do TCU, para que se declare inconstitucional aquele acórdão e que se resguarde o direito da sua vinculação aos professores. Eles obtiveram a decisão liminar, entretanto, a exemplo do nosso feito, o município de Uricuri recorreu para o Tribunal Regional Eleitoral e lá o tribunal reformou essa decisão, de maneira que eles também estão aguardando sentença. Então, vejam que o que está acontecendo conosco é o que está acontecendo com as boas batalhas dos sindicatos aí afora e das bandeiras dos professores. Estamos tendo vitórias pontuais, avançando um pouco, mas os tribunais ainda não sedimentaram essa posição favorável aos professores depois daquele acórdão do TCU. Antes desse acórdão do TCU, nós tínhamos reiteradas decisões de um tribunal ou de outro, aceitando os acordos e, eventualmente, até referendando o direito dos professores. Entretanto, esse acordo do TCU foi um revés político e querem passar, que também foi um revés jurídico, apesar de que entendemos que esse acordo padece de juridicidade, a despeito do TCU não ter o poder jurisdicional, ser apenas um tribunal administrativo. Então, qual é a situação atual? Estamos no impasse. Temos campos de batalha, a batalha não está perdida, ela não é fácil, certo? Temos muitos atores políticos aí que estão trabalhando nos bastidores de forma veroz contra o interesse da categoria dos professores, mas temos muitos bons guerreiros, a exemplo do doutor Eduardo e da CNTE, que estão no nosso flanco, ao nosso lado, e que estamos fazendo uso de todas as armas que nós temos, certo? O que resta agora é cada um fazer sua parte e esperar uma decisão lá de cima do STF, já que o Congresso Nacional teve a oportunidade por várias vezes e não resolveu a matéria de forma definitiva. Então, temos que fazer o nosso trabalho junto às cortes de justiça e esperar uma decisão madura, uma decisão coerente e serena para com a categoria. Certo? Rosângela quer falar alguma coisa, o doutor Eduardo quer complementar, porque eu sei que o doutor Eduardo está com tempo corrido. Mas... O doutor Eduardo, fique à vontade, o pessoal tem que estar corrido. É só reiterar duas questões muito importantes que o doutor Tiago colocou. A primeira é com relação a esse interesse realmente do Congresso Nacional em resolver a questão. Esse projeto de lei que a gente citou, de 1581, ele tem a sua importância, mas ele vai ter um impacto muito limitado, né? Apenas em acordos. Caso seja aprovado, ainda não está definitivamente aprovado, mas caso seja aprovado, é somente em acordos que você vai poder fazer a subvinculação.
Tá? As outras ações que não tiverem acordos, né, os outros processos que não tiverem acordos e que forem resolvidos no judiciário, por exemplo, ele não obriga o judiciário a fazer a subvinculação de 60%. Isso tem que estar muito bem claro para a categoria. Né? Então, qual seria realmente a forma da gente vincular isso aí? Seria através de uma PEC. E aí, espantem-se, né? Nós estamos há 2 meses tentando recolher assinaturas para uma PEC, doutor Tiago, para garantir exatamente essa subvinculação, né, através de proposta de emenda à Constituição. E até agora a gente não conseguiu obter as assinaturas necessárias para que essa PEC tramite no Senado. Então, olha como a coisa é complicada, né? Os interesses que estão realmente por trás disso aí. Tentamos colocar essa matéria na discussão na Câmara dos Deputados também. Não foi possível. Estamos agora tentando através do Senado, mas não estamos conseguindo as assinaturas, né? E uma outra questão também, só para terminar, e depois abrir para as pessoas perguntarem, muita gente fica angustiada porque tem notícias do município A, B ou C que conseguiu a subvinculação ou que conseguiu fazer um acordo, e no meu município isso não acontece. O que está acontecendo? O sindicato está mole, o advogado não está dando conta, o que acontece? Tem muita pergunta nesse sentido. Mas é como o doutor Tiago colocou, e eu também falei na minha primeira exposição, nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica muito grande em relação a esse tema também, não só em relação a essa questão dos precatórios, né? O Brasil vive uma grande insegurança jurídica em vários setores, mas na questão dos precatórios também, nós não temos decisões judiciais coerentes, uniformes. Nós temos um juiz do Ceará que fala uma coisa, um juiz de Pernambuco que fala outra coisa, um tribunal que entende de um jeito, um tribunal que entende de outro jeito, aí entra os tribunais de conta da União e dos estados e dos municípios e pensam de outro jeito. Então, nós temos muita gente dando pitaco diferente nessa história. E a depender do local onde nós estamos atingidos de uma ou de outra forma. Então, aonde há um juiz que tem um entendimento, né, mais na nossa linha, nós conseguimos avançar. Aonde não tem um juiz que pensa mais na nossa linha, a gente não consegue avançar. Aonde os tribunais também são contra o nosso direito, né, que a gente entende como direito, a gente também não consegue avançar. Pernambuco, infelizmente, é um estado que nós não estamos conseguindo avançar muito na questão da subvinculação. E desde a decisão do TCU, embora haja uma sentença ou outra, um acordo ou outro, a grande maioria dos municípios não fazem mais acordos, o judiciário não proclama mais sentença. Está todo mundo aguardando aí as decisões dos tribunais superiores, principalmente da DPF 528, que entrou na pauta, começou o julgamento, mas foi suspenso. Né? Então, estamos nessa situação, infelizmente. Precisamos ter calma, tá? Compreender que os sindicatos, né, estão fazendo o trabalho que deve ser feito, as assessorias jurídicas estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, e, infelizmente, não há outra forma. Nós chegamos num ponto que agora é aguardar uma decisão ou tentar avançar pelo Congresso Nacional, que também não está fácil, mas nós estamos procurando as vias, né, as vias viáveis aí para a gente fazer isso. O que não dá é para ficar caindo em conto do vigário, né, de assessorias jurídicas que aparecem do nada e diz que vai resolver o problema, a gente sabe que não resolve. O caso de Ouricuri, por exemplo, é um caso clássico, como foi o caso de vocês aí também, né? Consegue uma decisão, mas depois o município consegue reverter, né? Então, manter a luta, né, sabendo que não é uma tarefa fácil, mas nós estamos bastante empenhados em resolver isso em prol da categoria, desde o início, né, desde 2016, aí, quando começaram as primeiras execuções, que nós estamos muito empenhados em fazer essa subvinculação. Seria isso. Exato. Inclusive, a nossa luta começou em 2016, foram as primeiras reuniões que a gente teve com a categoria para tratar desse assunto. E, assim, eu tratei de fazer um mapeamento de como é que estaria a situação, passei para a categoria na primeira assembleia, disse os percalços que a gente iria passar e está se verificando, mas aí, depois que sobreveio aquela decisão política do TCU, aquele ornitorrinco, nem jurídico, administrativo, que querem passar por jurídico, bagunçou tudo. Então, e os tribunais de alguns estados, exemplo aqui de Pernambuco, estão comendo essa corda, como diz o Matuto aqui. A gente, quando no interior do Nordeste, quando disse que alguém acreditou na história de uma pessoa, a gente está comendo corda, né?
É o que está acontecendo. E assim, estamos fazendo nossa parte, mas, a exemplo da grande maioria dos processos, esse processo também não tem avançado até por conta da Covid-19, que desde março desse ano, que os tribunais estão, para muitos processos em tese, paralisados em total letargia, né? Mas é aguardar. A gente está fazendo um acompanhamento e cada um fazer a sua parte e esperar que nosso trabalho surta efeito. Pois não, Rosângela? Pronto. Doutor Eduardo, tem uma pergunta, que é como você está em Brasília, se tem ideia já do julgamento dessa ADPF, a 528? Pois é, como eu disse, o julgamento começou no dia 4 de abril, ele foi suspenso no dia 7, 3 dias depois, né? O voto do relator foi desfavorável a nós, deixar isso registrado também, né? O ministro Alexandre de Moraes é o relator, ele entendeu que ele entendeu que não tem que haver necessariamente a subvinculação para o magistério, ou seja, ele está aderindo ao parecer, aos acordos do Tribunal de Contas da União, mas ainda faltam todos os outros ministros votarem, né? Então, assim, nós estamos com uma dificuldade grande de fazer o contato direto no gabinete, né, com os ministros, porque é muito importante também essas reuniões que a gente costuma ter, né, mas nós não estamos podendo fazer isso, nós temos encaminhado documentos, né, feito ligações, e agora o importante é retomar o julgamento. A gente entende que o julgamento tem que ser retomado, porque senão essa coisa fica se arrastando e a coisa não vai para lugar nenhum, né? Então, e se é para ter, e se não tiver, nós vamos ter que ir para a luta depois e ver outras maneiras aí através do Congresso Nacional, de outra forma, né? Mas se é para vencer essa etapa, se a gente considera que é importante vencer essa etapa, vamos vencê-la, para depois a gente conseguir caminhar outros caminhos, né? Talvez no Congresso. Mas a gente não tem previsão. Infelizmente, ainda não temos previsão de quando vai ser retomado o julgamento. Pode ser que seja só após pandemia, tá? Porque quando é suspenso por pedido de vista, ele volta em plenário, né? E, em tese, teria que ser no plenário físico, mas agora também estão mudando tudo, né? Como está valendo agora no plenário virtual, é possível que um dia possa voltar para o plenário virtual, só que a pauta do plenário virtual já está bem extensa. Até atrapalhando o doutor Eduardo, é possível até que eles façam uma votação relâmpago no plenário virtual. As matérias tributárias que eu venho acompanhando, no início da pandemia para cá, o Supremo resolveu desengavetar todas as leis tributárias que estavam paralisadas lá há 10, 20 anos e estão votando a toque de caixa, sem oitivo dos amigos cura, e estão fazendo assim de todo jeito. Decidindo, ou por bem ou por mal, estão decidindo. Sem o diálogo, que a gente precisa desse diálogo, nós precisamos da intervenção, senão o doutor Eduardo e a equipe do CNT não tem como realizar o seu trabalho. Eles têm que ter esse contato com os ministros, mas estamos até sujeitos a uma situação dessa, infelizmente. Ô, doutor Eduardo, aqui de São José do Egito, nós temos 12 milhões. Chegaram 12 milhões. No Banco do Brasil, nós tivemos 11.533.000, na Caixa Econômica, 1 milhão. O plano foi apresentado, né, para o Conselho Municipal de Educação, foi apresentado, mas o Conselho Municipal de Educação, ele não permitiu os gastos. Para nós, o Conselho, que eu faço parte também, para nós seria interessante esperar o resultado dessa DPE, mas para o gestor foi mais interessante colocar o plano em execução, e assim está sendo feito, sem que passasse o projeto nenhum pela Câmara, e mesmo com essa ata, com essa reunião do Conselho Municipal de Educação, pedindo isso, que só fosse gasto dinheiro, ou resguardasse lá os 60%, e mesmo assim o prefeito está gastando. O que é que você, na sua avaliação, o que você nos diria? É uma das perguntas aqui do chat. Certo, Rosângela. Eu acho que a gente tem que observar 3 questões básicas, além de outras, né? A primeira é que nós temos essa DPF pendente de julgamento. Então, é algo que a gente tem que aguardar. Digamos que nós estamos trabalhando para vencermos a DPF, para fazermos com que exista a subvinculação. Se subvincular, onde é que vai estar o dinheiro? O dinheiro pode evaporar, pode ir para outros gastos, e a prefeitura depois ficar desfalcada para fazer esse pagamento, aí vai entrar em questão de precatória, a gente sabe como é que isso tudo ocorre, né? Muita gente nem vai receber. Então, assim, o correto seria
na prudência, o gestor público depositar em juízo, manter na conta os 60%, aplicar, né, fazer as aplicações que forem possíveis fazer, para que não haja perda também desse recurso, em questão monetária. A outra questão é, gostemos ou não da decisão do Tribunal de Contas da União, ela é uma decisão que está vigorando, né? E ela estabelece critérios de gastos desses recursos. Tá? Então, tem lá todo o planejamento que tem que ser feito, né? E aprovado pela Câmara de Vereadores, no caso dos municípios. Né? É preciso que a Secretaria de Educação, através do Conselho Municipal de Educação, faça um cronograma, né, de gastos nas escolas, na rede pública. Repito, preferencialmente separando 60%, mantendo 60%, né, da subvinculação à parte disso aí, e fazendo um cronograma de investimentos do restante. Isso está lá na decisão, nos acordos do Tribunal de Contas da União. E os tribunais de contas dos estados também têm reforçado isso. Né? E a terceira questão, que é uma decisão que eu citei no início, do Supremo Tribunal Federal, de manter 100% dos recursos dos precatórios vinculados à educação. Tá? Então, isso aí também, independente da subvinculação, os recursos não podem sair para outras áreas, senão a educação. Então, são 3 premissas aí que a gente tem que batalhar através do Conselho Municipal, através da Câmara de Vereadores, né, através do sindicato, fazendo a pressão junto ao prefeito e aos vereadores, para que siga, pelo menos, essas 3 questões. Né? E a gente sabe que dessas 3, a mais difícil vai ser manter essa subvinculação para o magistério, por enquanto, né? Mas as outras 2, plenamente viáveis, né? Não pode ser uma coisa... Inclusive, São José do Egito, estivemos no Ministério Público, vereadores da oposição da situação, doutor Tiago e o Sintege, e o Ministério Público sabe desse plano de gastos, de execução, certo? Sabe, e o doutor Tiago pode depois explicar melhor, certo? Enquanto Tuparetama não tem o dinheiro ainda previsto para chegar a Tuparetama, mas em 2016, a Câmara de Vereadores já deixou aprovado 100% do recurso para o rateio para os professores. Então, é o que você está colocando, que de município para município são situações diferentes. Né? Exato. Essa questão, por exemplo, de você vincular 100% dos recursos para pagamento de professores não seria inconstitucional. Né? Porque desde o Fundef e agora no Fundeb, diz que é no mínimo 60% para a remuneração. Então, assim, não há nenhum problema em você vincular os 100%. Isso não está contra a lei. Né? O que estaria contra a lei é você não obedecer à subvinculação mínima e você aplicar fora da educação e não ter também um cronograma de execução desses gastos. Isso sim estaria contrariando a legislação. Inclusive, a gente já tem um município aqui no Sertão do Pajeú que o prefeito fez o acordo e já fez o projeto, independente do dinheiro ainda não chegou, já fez o projeto esse ano já de 100% para os trabalhadores da educação. Sim, viável. Pronto. Doutor Tiago, a questão do Ministério Público, você pode aí colocar mais um pouco aí para doutor Eduardo, porque ele ainda tem aí 10 minutinhos, né, doutor Eduardo? Se eu preciso 16... A manifestação do Ministério... Veja logo aí, doutor Tiago. A manifestação do Ministério Público Local foi de total adesão ao pleito da categoria, certo? Ele disse até na nossa reunião, ele disse, olha, está na Constituição. Aí eu disse, mas eles querem seguir outro critério. Disse, que outro critério vão seguir se não a Constituição? E aí ele deu parecer favorável. Só que aí, depois desse revés da liminar lá no agravo de instrumento, me parece que na decisão que deu esse revés, falou até também do projeto. Porque um dos fundamentos jurídicos para a liminar é que o dinheiro chegou, não foi resguardado os 60%, e o gasto estava sendo feito independente da oitiva da aprovação do Conselho e de passar pela Câmara de Vereadores. E lá, o parecer, infelizmente, do Procurador de Justiça lá em Recife, e até averbado no voto, é de que isso aí seria opinativo e não obrigatório, de caráter obrigatório, essa aprovação do Conselho. Então, eles escancararam as portas. O Ministério Público Local pensa de uma forma e, infelizmente, o Ministério Público
estadual lá em cima, o chefe do Ministério Público Estadual e o tribunal está com uma visão totalmente pró-municípios. Olha que coisa maluca, né? Dentro de uma mesma instituição de fiscalização dos recursos, você tem opiniões divergentes com relação a como tem que ser feita essa fiscalização. E também é bastante estranha o fato de que o procurador-geral ele entende que essa parte do acórdão do TCU é opinativo. E a subvinculação de 60% não, é obrigatório, né? A não vinculação. Me entendeu, Tiago? O acórdão diz duas coisas. Ele diz, olha, você tem que fazer o gasto através de um plano, né, a ser aprovado na Câmara de Vereadores, né, junto com o Conselho Municipal de Educação. Isso ele está achando que é opinativo. A outra parte do acordo, que diz que não pode subvincular 60% para os profissionais da educação, ele está achando que ali é taxativo. Onde já se viu? São dispositivos de um mesmo acordo do Tribunal de Contas. Então, para a gente ver a parafernália jurídica que se criou em torno dessa questão dos precatórios, infelizmente, porque é um direito voltado para os profissionais do magistério, né? A gente sabe as dificuldades dessa categoria há anos, há décadas, né? Sempre retirando dinheiro desses profissionais, e agora que poderia minimamente estar trazendo aí um benefício, né, para fazer uma compensação histórica, né, de perdas da categoria, eles dão um jeito também de tirar o dinheiro. Então, assim, é extremamente desagradável, muito complicado, e nós estamos lutando, mas sabemos dessas dificuldades, inclusive dentro do próprio órgão do Ministério Público, infelizmente. Né? O Ministério Público Federal ele tem uma cartilha contrária ao interesse dos professores, ao passo que o Ministério Público daqui de Uricuri entrou com essa ação civil pública. Eu estou até com a página do MPF aberta, em que eles comemoram a decisão liminar, à época, obviamente, com uma matéria no site da instituição, porque, né, eu gosto de lembrar, não há hierarquia entre membros do Ministério Público. Por isso eles têm essa liberdade de pensar diferente. Mas veja-se que dentro de uma mesma categoria se pensa e tem informações divergentes. Não estamos falando só de Ministério Público Federal para estadual, não. Dentro do próprio Ministério Público Federal tem pensamentos divergentes e do Ministério Público Estadual também. Olha a loucura que se criou. Então, a gente não tem um Ministério Público, né, orientando, os Ministérios Públicos também, de contas, também não orientam de uma maneira coordenada. Criou uma parafernália, infelizmente, né? Infelizmente. E, assim, muita preocupação nossa em função da pandemia e desse julgamento da ADPF 528, como o doutor Tiago colocou. É possível também que isso entre em pauta de rodão novamente, né, e se decidam assim do dia para a noite, e a gente pode também sofrer esse revés em função de uma condição atípica, né, que a gente vive em todo o Brasil e que nos preocupa bastante. Por isso que essa questão da mobilização constante da categoria é muito importante. A gente manter, né, essa chama acesa, o sindicato manter as ações, manter ações junto aos deputados federais, aos senadores, para que eles também possam estar levando essa discussão para o plenário da Câmara e do Senado. Se falar disso no dia a dia é muito importante, porque isso reverbera. Né? O que não dá para ficar calados, né? E aí a gente realmente pode sofrer revés. Verdade. Então, no caso de São José do Egito, a gente depende dessa DPF, porque o dinheiro já está sendo gasto. Não é assim, doutor Eduardo? Olha, não dependeria totalmente da DPF. Como eu disse lá no início, há lugares em que houve acordo. Né? Há lugares não tem acordo. Não tem acordo, né? Então aí já dificultou, né? Há lugares em que a justiça, né, o juiz, no caso, o tribunal, dependendo de onde está o estágio da ação, também já decretou a subvinculação ou não. No caso de vocês, ali está um pouco no limbo, né, porque não tem uma decisão judicial e não tem um acordo também junto com a gestão pública. Então, aí, realmente, a gente fica a depender de uma decisão lá de cima, porque não tem da onde vir uma outra decisão. Né? E aí... o bloqueio já foi tentado, né? Se eu não me engano, o bloqueio já foi tentado, dos 60%, e não foi conseguido. O ideal seria, pelo menos, conseguir o bloqueio, né, doutor? Mas se também não for possível... A gente até conseguiu, mas o tribunal reverteu, então não tem o que fazer. Né?
Tem que esperar a sentença agora. Essas hierarquias do Poder Judiciário estão bastante complicadas, né? Elas são complexas, nem todo mundo tem facilidade de entender e de aceitá-las, principalmente, mas existe uma hierarquia, existe um trâmite, né, dessas ações, que, infelizmente, é isso que se coloca hoje. Nós não temos de onde tirar um coelho da cartola nesse momento que não seja o julgamento dessa DPF ou uma aprovação de uma PEC no Congresso Nacional, né, definindo que deva haver essa subvinculação. Seriam as duas vias, né, para a gente seguir. Congresso Nacional e a DPF. Né? Congresso, eu digo, a PEC. O projeto de lei não vai dar conta de resolver esse problema. Tem que deixar bem claro isso também. Exatamente. Rosângela, se alguém tem mais alguma pergunta para o doutor Eduardo, está chegando a hora dele, a gente já está... Porque está chegando o pessoal do chat, quem quiser perguntar algo a mais para o doutor Eduardo, vamos aproveitar, né? Porque a agenda dele é bem cheia, né? E ele precisa sair, ele está com o horário marcado, certo? Mas a preocupação de todos aqui, doutor Eduardo, é exatamente isso. Na questão de São José do Egito, é exatamente isso. O prefeito já está gastando, né? Já tivemos vários encontros, de 4 de agosto até 31/10/2019, nós tivemos 22 encontros, entre assembleias, plenárias, encontros no gabinete do prefeito, no Ministério Público, e tudo que nos coloca em São José do Egito é isso. Se a justiça mandar, eu pago. Mas aí o que acontece? Tudo que está no acórdão, eu posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Então, estou gastando na educação, eu vou gastar. São José do Egito é nisso. Tuparetama não tem a data do dinheiro, não tem ainda, mas os vereadores com o Sintete aqui, muito espertos, e aí já aprovaram o projeto. Tuparetama já tem um projeto na Câmara aprovado desde 2016, que 100% é para os professores. Certo? Então, essa é a situação atual. É isso. Eu até vi aqui uma pergunta da Maria José, antes dessa que apareceu, né, perguntando como é possível, né, o prefeito gastar sem um planejamento, né, como diz lá no acordo do TCU. É um pouco do que a gente colocou. As coisas no Brasil, infelizmente, tomam essa dimensão. A Maria José França, né? Eu acredito, doutor Tiago, o Ministério Público aí que foi mais favorável à nossa pauta, né? Ver se consegue, pelo menos através do Tribunal de Contas do Estado, ver se o Tribunal de Contas exige que a Prefeitura encaminhe para a Câmara Municipal e a Câmara aprove um projeto de lei no sentido de ordenar esse investimento, né? Porque o que não poderia, em hipótese alguma, é isso que está sendo feito. É depositar o dinheiro e sair gastando como quer. Isso não poderia acontecer. Né? As outras coisas deveriam acontecer, subvincular 60%, aprovar o projeto, mas está exatamente invertido. Né? A gente está vivendo uma situação invertida. Está se fazendo o que não deveria se fazer em hipótese alguma. Porque, como eu disse, gostemos ou não da decisão do TCU, né? Ela também tem que ser cumprida, porque ela não foi cassada lá no Supremo Tribunal Federal. Então, caberia também, inclusive, uma denúncia junto ao Tribunal de Contas da União, porque esse recurso, a União está dizendo que o Tribunal de Contas vai ter que fiscalizar, é uma outra questão também muito discutível, né? Se caberia realmente ao Tribunal de Contas da União fiscalizar ou não esse precatório, mas como ele mantém vinculação à educação, vamos entender que sim, né? Vamos entender que sim. Então, já que o TCU também quis se meter nisso aí, né, e quis decidir uma matéria que não é de competência dele, na esfera que não é de competência dele, então cabe uma denúncia para o Tribunal de Contas da União, cabe denúncia para o Tribunal de Contas do Estado, cabe denúncia para o Tribunal de Ministério Público de Contas, cabe denúncias para vários órgãos, nem que seja para ficar enchendo o saco deles. A gente tem que fazer isso. É até para se resguardar também, né, doutor? Olha, nós fizemos a nossa parte. O sindicato fez a parte dele, cobrou dos órgãos. Se os órgãos não foram atrás, não foi culpa do sindicato, porque a gente tentou zelar pelo dinheiro público. É isso que compete, nesse momento, ao sindicato fazer. Ok.
Doutor Tiago, mais alguma coisa com o doutor Eduardo? Veja aí para a gente liberar ele, porque já... Não, de minha parte, eu já não tenho mais nenhuma dúvida para tirar com o doutor Eduardo, e gostaria só de agradecer pela participação, pela presteza, em mesmo num momento tumultuado da vida particular dele, despender aí um tempo precioso para escutar a nossa categoria, e deixar as portas abertas aqui para sempre que ele quiser, depois dessa pandemia, se quiser vir visitar o Pernambuco, visitar a nossa região, será muito bem recebido. E se precisar de alguma coisa por aqui, é só nos avisar que a gente vai se empenhar em ajudar. Tá ok, doutor Tiago, muito obrigado. Rosângela, muito obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer estar com vocês aí, tentando elucidar um pouquinho mais, né? Essa confusão toda, infelizmente, que se criou em torno dos precatórios do Fundef. E a gente vai continuar lutando. A gente tem um desfecho vitorioso nessa questão e em tantas outras, né? Que a gente tem batalhado aí, o Fundeb, o piso, reajuste do piso. São tantas coisas juntas e ao mesmo tempo, e a gente espera também na questão dos precatórios a gente obter êxito, tá? Em prol da nossa categoria aí. Muito obrigado pelo convite e até a próxima, viu? Forte abraço, até mais. Muito obrigada, doutor Eduardo. Quero agradecer à CNTE, que somos parceiros. Muitas questões políticas e sindicais, Heleno sempre nos socorre. Com o Sintete e o Sintege, a gente tem essa amizade particular com o Heleno, né? E aí, com o doutor Eduardo, é a segunda vez que nos encontramos, né, em reuniões, dessa vez em live. Eu só tenho a agradecer, desejar saúde para a sua família nesse período de pandemia, né? Cada um com seus problemas e correndo atrás, mas foi um momento grandioso, certo? Também nos colocamos, assim, à disposição, porque, como o senhor está em Brasília, acompanhando, né? E aí, qualquer fato novo que achar interessante, que aí a gente tenha mais outro encontro, a gente está à disposição, o doutor Tiago também está à disposição. A gente, no instante, organizamos nossa agenda com a sua participação. Tá ok. Prazerzão, obrigado de novo, tá bom? Até a próxima. Foi um prazer, até a próxima. Doutor Tiago, agora vamos nós. As perguntas foram praticamente para doutor Eduardo, né, doutor Tiago? Mas aí você já colocou um pouco nas suas explanações o trabalho que vem sendo feito com a gente desde o dia 14 de agosto de 2016, né, que, diga-se de passagem, naquele período a gente não o conhecia, foi o professor Claudio Ivani e o professor Fábio Renato em uma assembleia sugeriu o seu nome, e de lá para cá a gente tem dessa parceria, também trouxemos também para Tuparetama, e Lúcia Maria, na gestão de Lúcia Maria, foi quem acompanhou mais, né? Foi Lúcia Maria que, de 2016 até o ano passado, junto com o escritório do doutor Tiago, vinha acompanhando, né, todo esse trabalho. Acredito eu que a partir de hoje a gente tem alguns encaminhamentos para fazer, então aí a gente depois marca com a diretoria do Sintege e com a presidente do Sintete, a gente vê aí esse momento com o seu escritório para a gente ver os próximos passos, não é isso, doutor Tiago? Sim. Continuar, né? A gente tem que continuar trabalhando, continuar tentando deixar essa chama acesa no resto do caminho e esperar que venham notícias boas lá de Brasília, ou do Supremo ou do Congresso Nacional. Enquanto isso, a gente tem que segurar a peteca por aqui e não deixar esmorecer a luta. E o processo não pode morrer até que se vê uma decisão lá de cima. Ou boa ou ruim, esperamos que seja boa, mas a gente precisa esperar até essa decisão de cima. Ou uma jurisdicional ou uma decisão do Congresso que pode, sim, legislar por meio de PEC e resolver essa questão de forma definitiva para a categoria. Eu queria registrar que em todos esses momentos que nos encontramos com o doutor Tiago, né, o doutor Tiago até colocava, se for precisar até ir a Brasília, nós iremos, né, o doutor Tiago dizia, até se for a Brasília, nós iremos. Mas, graças a Deus, com a parceria que nós temos com a CNTE, diga-se de passagem também, junto ao Sintep, porque foi junto com o Sintep e a CNTE, o Sintege e o Sintete tem sempre uma relação muito boa com essas instituições e tudo que acontece em Brasília, diariamente, a gente está tendo contato com a Helena Araújo, que é o presidente da CNTE, professor aqui da Rede Estadual de Pernambuco, e que se disponibiliza a gente 24 horas, de domingo a domingo, tudo que está acontecendo no sertão do Pajeú, a gente sempre está colocando para a Helena Araújo,
depois do último encontro que tivemos com o doutor Eduardo, aí pegamos também o zap do doutor Eduardo e tudo que acontece também no sertão, todas as matérias de blogs, acordos que estão acontecendo na região, a gente está passando tudo isso também para o doutor Eduardo, né? Então, assim, estamos fazendo a nossa parte. Né? Nesse sentido, o que nós temos que passar como sindicato para o escritório de doutor Tiago Salviano e para a CNTE, isso a gente está constantemente acompanhando, ficando atentos, né? E agora é o que o doutor Tiago colocou. Aqui, né, local, a gente tem que fazer nessa pressão e, a nível Brasil, vamos passar para a CNTE tudo que está acontecendo, todas as campanhas que a CNTE coloca em placa, tanto a CNTE como a CUT, a gente está sempre também divulgando no grupo do WhatsApp, doutor Tiago, do sindicato. Até porque também com essa pandemia não está sendo possível a gente fazer assembleias. Embora amanhã tenhamos 2 assembleias, devido também às tecnologias, vai ser dividido em 2 momentos, certo? Um dos pontos é os precatórios do Fundef, mas aí eu acho que hoje eu acredito que para a base, para a categoria, tiramos todas as dúvidas e sempre aquilo que a gente vem colocando nas assembleias quando era possível, né, doutor Tiago? Exato. Assim, a gente atualizou a categoria da situação, mas veja que a gente não veio com novidade nenhuma, tirando o projeto de lei ordinária que é um ponto favorável para os professores, mas ele não é um ponto definitivo. Então, a única novidade, efetivamente, foi esse projeto que regulamenta os acordos, a possibilidade de acordo. Em outras palavras, ele diz, se o prefeito quiser fazer um acordo, ele pode fazer. Só diz isso. Ele não obriga a fazer acordo. Ele não obriga a pagar. Certo. Pronto. Nas perguntas aqui, deixa eu olhar aqui no chat, doutor Tiago. Está sempre dentro disso a preocupação que aqui tem um plano de execução, não tem o projeto na Câmara, né? Mas, diga-se de passagem, que tanto o Sintege como os vereadores da oposição e da situação, a gente já comunicou na época que foi lançado esse plano, inclusive esse plano foi entregue também até o Ministério Público, não foi assim, doutor Tiago? Exato, e essa questão já está judiciada. Já foi colocada ao crivo do Judiciário. Então, o Ministério Público tomou conhecimento, já se manifestou também sobre esse ponto, e a gente colocou isso daí como um dos elementos do nosso processo. Então, o Judiciário ele vai ter que se manifestar a respeito desse ponto também, certo? Então, o que precisava da gente fazer, a gente já fez do ponto de vista jurídico. Agora a gente está esperando que as cortes de justiça se manifestem, se posicionem e tomem uma decisão a respeito disso. Ok. Pronto. Então, eu quero agradecer ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação do município de Tuparetama pela parceria, certo? Tudo que a gente sempre organiza aqui, até porque, para quem não sabe, o Sintep, para conseguir sua carta sindical em 2015, teve que tirar os municípios que eles representavam. E então, orientou e organizou toda a questão legal dos sindicatos, entre eles aqui, Tuparetama e São José do Egito, foi uma orientação jurídica do Sintep. Mas, mesmo assim, eu quero deixar registrado que o Sintep nunca nos abandonou, certo? A nossa parceria com o Sintep continua, tanto que Helena Araújo, todas as vezes que precisamos de alguma coisa, sempre nos disponibiliza quanto CNTE, e o Sintep, Fernando, que é o presidente do Sintep, inclusive tivemos um momento com o doutor Breno, não foi, doutor Tiago? Lá em Recife, chegamos já a marcar uma reunião com o doutor Breno, e, inclusive, hoje, já recebi a mensagem também de diretores do Sintep disponibilizando o doutor Breno na hora que a gente quiser. Está à disposição do doutor Breno também para uma live, viu, doutor Tiago? E aí, porque Pernambuco, na verdade, ainda não está nessa lista, né? Foi um dos últimos estados a colocar, né?
Mas mesmo assim o Sintep está atento e está acompanhando, e inclusive o doutor Breno, né, participa de uma frente acompanhando, não é isso? Então, assim, a CNTE, embora nós do Sinteg, do Sintete, não somos sócios da CNTE, por uma questão de estatuto da CNTE, mas a gente tem a parceria diariamente. Então, eu só tenho a agradecer a todos que fazem a CNTE, né, todos os dirigentes, ao presidente Heleno Araújo, né, a doutor Eduardo, que depois do encontro que teve com a diretoria do Sinteg, e de lá para cá, é o que eu coloquei já para todos que nos assistem, tudo que acontece referente a precatórios do Fundef, eu passo tudo para o doutor Eduardo, e todas as avaliações que ele faz, Heleno faz, eu coloco para o doutor Tiago, e coloco para a diretoria, certo? E tem outros momentos que a gente também coloca para o grupo do WhatsApp do Sinteg. Então, eu só tenho a agradecer essas instituições parceiras, né? A CUT Pernambuco também, na pessoa do professor Paulinho, que é da rede estadual também de Pernambuco, que é um grande amigo e nos ajuda bastante, certo? Eu quero agradecer também a CUT Pernambuco, e, em especial, ao doutor Tiago e ao doutor Eduardo, por esse momento. Vamos ficar atentos, né, doutor Tiago, de acordo com o que for acontecendo em Brasília, porque, na verdade, dependemos disso também, né? O que for acontecendo em Brasília, a gente articular, né, com essas instituições parceiras, outra live, né, para esclarecer tudo o que está acontecendo. Porque, quanto sindicato, eu queria deixar claro para quem nos assiste, a gente com esses parceiros, fazendo o nosso papel. Mas o escritório de Tiago Salviano, que foi escolhido em assembleia, para que fizesse esse acompanhamento. Porque a realidade de 2016, né, a nível precatórios, era uma, certo? E a realidade hoje é outra, e a gente viu aí muito bem na narrativa de doutor Eduardo e de doutor Tiago. É isso, doutor Tiago? Exato. Infelizmente, o cenário mudou para pior, para a categoria. Colocaram aí boas pedras no nosso caminho, que a gente tem que tirar essas pedras, né? E não tira de uma hora para outra. Infelizmente, a gente não tem esse condão de tirar sozinho essas pedras. Estamos fazendo nossa parte, em todos os flancos a gente está tentando atuar, mas é imperioso que a gente precisa de uma decisão lá de Brasília, ou do Supremo ou do Congresso. Essa decisão final, esse martelo vai ser batido lá por cima. Tá certo? Ok. E aí vamos ficar atentos a tudo que a CNTE passa. Eu vou colocando para o doutor Tiago, vou colocando para a categoria, certo? Essa live tem a parceria do blog Tácito Paretama. Ele também vai disponibilizar no Facebook, depois vai ficar, e vai também disponibilizar no YouTube, certo? O que é muito bom para a gente, porque muitos que não participaram agora, porque nesse período de pandemia está acontecendo também muitas aulas virtuais, muitos planejamentos virtuais, e alguns justificaram a ausência nesse momento, mas aí o Sinteg e o Sintete teve essa preocupação de contratar um blog, né, para que ficasse organizado e registrado, para que todos que não puderam assistir agora, certo? Assistam depois. Algumas dúvidas podem colocar no blog, que aí a gente fica também acompanhando, ou podem entrar em contato com o Sindicato de Tuparetama ou o Sindicato de São José do Egito, porque no momento oportuno a gente vai dar a resposta. Tudo também que é nos questionado, eu também coloco para o doutor Tiago, e a gente coloca a resposta no privado, doutor Tiago, do professor, do trabalhador que nos questionam, certo? E então, uma coisa boa é porque, no geral, foi explicado tudo, né? Para os trabalhadores, como eu disse, que estão nos acompanhando em todas as plenárias, assembleias, desde agosto de 2016, né? A gente joga com transparência. Todas as vezes que houve a necessidade da presença de doutor Tiago, nesses momentos, foram feitos. Todas as vezes que precisamos da Câmara de Vereadores de São José do Egito, a gente teve a parceria dos 13 vereadores, foram feitos, e também teve momentos que conseguimos até com o governo, né, com o prefeito,
no auditório da Escola Naná Patriota ou no gabinete do prefeito. Então, o que este sindicato, né, poderia dar suporte ao escritório de doutor Tiago nessa temática dos precatórios do Fundef, nós fizemos e fazemos a todo momento. Isso a categoria tenha consciência disso. Certo? Doutor Tiago. Eu gostaria, para finalizar, agradecer a atenção de todo mundo, a participação em mais um encontro, dessa vez um encontro virtual, haja vista a pandemia está impossibilitando que nos encontremos de maneira presencial, e reforçar o sentimento de estima para com a categoria e dizer que precisamos da luta de cada um. Vocês, que são professores, precisam engajar essa luta nas redes sociais, não pode deixar a discussão esmorecer, da mesma forma que eu trabalho para não deixar que essa discussão fique paralisada no Poder Judiciário. A gente sabe que, desde o início da pandemia, os fóruns estão fechados, os processos estão tramitando de maneira muito lenta, obviamente, nada está normal no país esse ano, mas a gente está dentro das dificuldades, estamos fazendo a nossa parte. Então, eu peço que os professores façam a sua parte também na mobilização nas redes sociais, cobrando dos gestores municipais e dos congressistas que se posicionem favoravelmente ao seu direito, tá bom? Então, inclusive, doutor Tiago, o Sinteste, já tivemos até um momento com o deputado Carlos Veras, né? Nesses momentos que a gente também buscando essas parcerias, a gente teve com o deputado Carlos Veras, exatamente dessa temática. Doutor Tiago, a gente teve pessoas que assistiram, né? Elaine Torres, de Petrolina, Aldevan, tivemos do Juazeiro do Norte, Ceará, tivemos pessoas que estão nos acompanhando, Marilda Maciel, de Barueri, São Paulo, Margarida, coordenadora geral do Sintep, da Regional do Sertão do Pajeú, né, que fica em São José do Egito. Margarida está nos assistindo também. Danilo, o presidente da Câmara de Vereadores de Tuparetama, que, inclusive, em parceria com o Sintete, disponibilizou esse espaço da Câmara de Vereadores de Tuparetama. Aqui as duas presidentes e o blogueiro Tássio José, estamos usando os equipamentos da Câmara de Vereadores de Tuparetama. Porque, assim, muito bom, porque uma das coisas que esses dois sindicatos conseguem é esse trabalho, né, de parcerias, de conversa, de diálogo com as câmaras de vereadores. Tanto São José do Egito, a gente, nos momentos que precisamos dos vereadores, dos 13 vereadores, conseguimos as parcerias, né? Como de Tuparetama, quando aqui o Sintete de Tuparetama precisa também, né? Temos a parceria dos vereadores de Tuparetama, e é tanto que o presidente nos cedeu aqui os equipamentos, o espaço aqui, imediatamente quando solicitamos. Então, assim, agradecer essas pessoas, né, de São José do Egito, Tuparetama e região, né, de outros estados brasileiros aí que estão nos acompanhando. Como o doutor Eduardo colocou, é uma temática que é de interesse do Norte, Nordeste e Minas Gerais, então a gente sabe que vai ser uma live depois que vai ser bastante assistida, né, por outros trabalhadores e trabalhadoras da educação. Suas considerações finais, doutor Tiago. Bem, as considerações finais, elas se resumem ao reforço do que nós já conversamos aqui durante essa live. Dizer para todo mundo que a ansiedade é normal, é natural, certo? Principalmente para o pessoal do São José do Egito, em que esse dinheiro já está aqui desde o ano passado, e que estava tão pertinho, né? A gente, quando saiu o precatório, quando o precatório foi expedido, que é essa mesma ansiedade que o Tuparetama está agora, para saber se foi expedido ou não o precatório, lá em agosto, em setembro, quando o precatório foi expedido, não havia nenhum tipo de CDU. O pessoal, a categoria já fazia planos com dinheiro, quando foi surpreendida lá em novembro, dezembro, com esse acordo do TCU, que bagunçou toda a nossa casa. E aí a gente teve que começar a remar tudo novamente, tudo de novo, certo? Por isso, dessa demora, dizer ao pessoal que fiquem tranquilos, que se o direito nos for concedido, a prefeitura vai ter que dar um jeito de pagar, mesmo se ela estiver gastando esse dinheiro, ela vai ter que arrumar alguma forma de pagar os professores. É lógico que se o dinheiro tivesse resguardado, era melhor para todo mundo, o professor ia receber em menos tempo, mas
Foi uma opção da gestão, que não quis bancar o risco. Então, se sobrevier uma decisão favorável aos professores, a gente vai ter que tratar de executá-la, e aí a prefeitura vai ter que apresentar algum plano de pagamento desses recursos. Quero aqui reforçar para todo mundo. O ideal seria que esse dinheiro tivesse guardado, mas lembre-se, quem é o devedor não é a gestão. O devedor é a Prefeitura Municipal de São José do Egito. Gestão vai e passa. O ente municipal fica. E nós temos que garantir primeiro o nosso direito. Depois que a gente garantir o direito, a gente vai atrás de receber esse dinheiro, né? Primeiro é ver resguardado o nosso direito. Depois a gente vê como faz para receber o dinheiro. Tá bom? Então, um forte abraço para todo mundo. Me coloco mais uma vez à disposição. Mesmo depois dessa live, se tiver algum questionamento, repassa para a Rosângela, que a Rosângela passa para mim, e aí a gente debate e apresenta alguma resposta de possível dúvida, tá bom? Um forte abraço a todos e uma boa tarde. Boa tarde, doutor Tiago. Então, quem tiver alguma dúvida, eu passarei para o escritório do doutor Tiago. Pode colocar à disposição aí as perguntas no grupo do WhatsApp do sindicato, certo? Nós temos aqui professores também do Pernambuco inteiro. Minha professora Maria Martinha Marques, de Recife, está aí acompanhando, certo? Diana Atenas, Aldevane Valentim está acompanhando, diretores do Sinteg, do Sintep, do Sintet, estão todos aí acompanhando também, certo? Como eu disse, pessoas até de São Paulo e Ceará estão todos acompanharam, né, que estamos encerrando. Quero agradecer a todos os amigos dos sindicatos, né, Sinteg e Sintet, que nos acompanham, conhecem o nosso trabalho, conhecem a seriedade do nosso trabalho, certo? Esse é uma primeira live de muitas que poderão acontecer, se for necessário, faremos, certo? E um forte abraço para todos e todas os companheiros e companheiras da educação do Sertão do Pajeú e do Pernambuco. Tchau, gente. Até mais. Até mais.